organizadores desse evento e todos os amigos que sempre estão interessados nos cenários, às vezes mais distantes, mas que são extremamente importantes, que é importante acompanhar de perto. Eu quero agradecer a todos os colegas que irão intervir e que irão trazer seu depoimento da América Latina. Falaremos de meio ambiente, mas também falaremos de direitos e da força das mulheres. Muitas vezes a história e todos os acontecimentos nos levaram a ver os povos indígenas e as mulheres como sendo vítimas. As mulheres são vítimas da violência dos parceiros, às vezes são vítimas da discriminação no mundo do trabalho, são vítimas, muitas vezes, em primeira pessoa, das mudanças climáticas. E estamos discutindo muito com as instituições europeias como a mudança climática tem um efeito profundo na vida das mulheres. Tudo isso é muito verdadeiro, mas as mulheres não são apenas isso. As mulheres são muito mais do que isso. Em muitas situações da história e no mundo, as mulheres se mostraram como o verdadeiro motor da mudança. A verdadeira e a principal alavanca de mudanças extraordinárias e de revolução cultural e civil. O tema de hoje é um exemplo muito apropriado. As mulheres dos povos indígenas da Amazônia estão há anos na linha da frente para lutar contra as inúmeras ameaças que estão sofrendo, da exploração do petróleo, a mudança climática, passando pela violência de gênero, até as violações do direito à terra e a outras muitas formas de discriminação. Há anos, como muito bem sabem, a vida naquela área é muito difícil. O incremento das taxas de desmatamento, devido inclusive às políticas aplicadas pelo governo, corre a uma velocidade assustadora. E tudo isso empobrece reservatórios importantes que seriam capazes de absorver grandes quantidades de gases de efeito estufa. Apenas as áreas florestais administradas pelos indígenas na América Latina têm taxas de desmatamento muito mais baixas. Além disso, devemos acrescentar que muitas indústrias, além de contribuir à mudança climática, causando problemas enormes em nível local, estão destruindo os territórios das populações indígenas, com impacto e afetando todo aspecto de suas vidas. As mulheres são, como sempre, as primeiras vítimas. Muitas vezes são as mais afetadas pelos efeitos da mudança climática e mulheres e jovens são cada vez mais afetadas. A violência contra as mulheres, formas de exploração, casamentos obrigados, violência sexual, poderiam ser cada vez mais frequentes com o aumento do estresse a que são submetidos os ecossistemas e as populações. Em áreas do mundo em que a degradação ambiental avança devido aos crimes ambientais, as mulheres ativistas que lutam para defender seus direitos contra a mudança climática, as migrantes e as refugiadas climáticas são cada vez mais vítimas de episódios de violência. Em toda a Amazônia, a sociedade civil e as populações indígenas desempenham um papel fundamental na gestão ambiental. Além disso, as mulheres indígenas desempenham um papel importante. Mulheres com autoridades que são os líderes de suas comunidades para protestar contra o extrativismo, que lutam contra os governos para proteger suas terras. Verdadeiras guerreiras da floresta que fazem respeitar as leis de proteção e impedem a realidades ilegais de entrar em seus territórios. Por isso, recebem ameaças e sofrem uma dura retaliação constante. É por isso que precisamos dar voz a elas. Precisamos dar voz às populações indígenas e à sociedade civil
que se encarrega dia após dia dessas problemáticas e devemos dar voz também a essas mulheres corajosas. A menor representação política das populações indígenas no mundo abre uma questão central na luta à mudança climática, em particular na Amazônia. As populações indígenas estão na linha da frente no combate à mudança climática e, por isso, devem estar no centro das decisões tomadas em nível internacional. Além disso, recentemente, as mulheres dessa região conseguiram se reunir numa rede entre elas e a trazer suas questões, suas instâncias em conferências de alto nível, como a COP26, que está sendo realizada nesses dias. A sua determinação torna suas vozes ainda mais fortes, mas isso pode não ser o suficiente. É preciso envolver os representantes das comunidades indígenas e da sociedade civil de forma sistemática nas delegações que compõem as cimeiras internacionais de alto nível. É preciso colocar seus pedidos e seu ponto de vista no centro de políticas ambientais. Não devemos esquecer que muitas comunidades indígenas realizam projetos produtivos sustentáveis que têm um impacto socioeconômico positivo e que podem levar a uma melhora da qualidade de vida. A luta contra a mudança climática é uma luta enorme. E somos conscientes disso. Não podemos imaginar de ter sucesso deixando de lado, deixando por fora aqueles que a protegem, nem aqueles que protegem 80% da diversidade biológica e cultural mundial, os indígenas, e o ponto de vista de quem é mais afetado pelos efeitos da mudança. Depois dessa premissa, e agradecendo mais uma vez a todos, eu gostaria de passar a palavra a Alison Smith, que é a diretora do Programa de Justiça Penal Internacional No Peace Without Justice e coordenadora do projeto Amazônia, que trabalha com a luta contra a impunidade pelos crimes ambientais e as violações dos direitos humanos na região. Alison, thank you. Obrigada. Muito obrigada. E quero agradecer a Alessandra Moretti e quero agradecer a todos os palestrantes por sua participação. Gostaríamos de agradecer em particular aos nossos parceiros, o Instituto Maíra, o Mundo que Queremos, para tornar esse evento possível. É uma honra para nós receber todos esses parceiros e esse evento que foi apoiado por várias instituições. Se trata de temas muito importantes há também um compromisso internacional cada vez mais forte. Aquilo que aparece de forma muito clara é que os direitos dos indígenas não... E o mundo está enfrentando nesse momento uma crise especial. Em agosto e em setembro deste ano, aconteceram eventos que nos levaram a refletir muito hoje. Organizações locais com representantes indígenas estão trabalhando para defender suas terras e eles irão apresentar seu ponto de vista, que para nós é extremamente importante, pois precisamos ouvir a voz deles. Ouviremos também a voz de mulheres e de ativistas que querem defender as terras indígenas e que levam adiante sua luta. E vou concluir agora para deixar a palavra aos demais palestrantes. Muito obrigado, Alison. E agora
passo a palavra para a nossa primeira parte do encontro, as vozes. Passo agora o microfone a quem lida com esses temas da preservação das terras e os direitos dos indígenas, com um foco especial para a terra da Amazônia brasileira. Vou passar agora a palavra a Paulo Celso de Oliveira, advogado, que faz parte do povo Pancaruru, e a Gersen dos Santos Luciano, um antropólogo, que faz parte do povo Baniwa. Ambos colaboram com a organização Fundo Brasil de Direitos Humanos, e passo agora, com prazer a eles, a palavra. Agradeço pelo convite. É uma honra participar deste evento. Senhoras e senhores, os povos indígenas do Brasil vêm passando por um grave período de ataque aos seus direitos. Marco temporal. Tramita no Supremo Tribunal Federal o recurso extraordinário que trata da disputa sobre a terra indígena Ibirama-Lacanô, que encontra-se em processo de demarcação. O Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina requereu em juízo a retirada de comunidade Xoclen desta área, com base na tese do marco temporal. O marco temporal é uma tese segundo a qual somente seriam terras indígenas aquelas que se encontram ocupadas pelas comunidades indígenas no dia 5 de outubro de 1988, quando foi promulgada a Constituição Federal. A comunidade indígena Xoclen e instituições de defesa dos direitos indígenas, que inclusive contam com a atuação de 4 advogados indígenas, argumentaram que a Constituição de 1988 reconheceu expressamente os direitos originários dos povos indígenas sobre as terras que ocupam tradicionalmente. O direito originário faz parte da tradição jurídica brasileira e significa o reconhecimento dos direitos territoriais indígenas por serem anteriores ao próprio Estado. A decisão do Supremo Tribunal Federal é importante porque, além de tratar desse caso específico, também será aplicada a outros processos de demarcação de terras indígenas. Portanto, o caso segue em julgamento. Projeto de Lei 490/2007. Esse projeto de lei tramita no Congresso Nacional e pretende incluir a tese do marco temporal nos processos de demarcação de terras indígenas, ou seja, pretende restringir o reconhecimento das terras indígenas. De acordo com o projeto de lei, deve prevalecer os interesses da política de defesa e da soberania nacional sobre o direito das comunidades indígenas ao usufruto de suas terras. Além disso, pretende regularizar atividades econômicas nas terras indígenas, regularizar o contato com povos isolados para intermediar ação estatal de utilidade pública. O projeto de lei é claramente colonizador. O projeto de lei é inconstitucional, mas a proposta em si serve para mobilizar setores contrários aos direitos territoriais dos povos indígenas. Assim, agradecemos novamente a todos e todas participantes que estão nos escutando e solicitamos que o Parlamento Europeu acompanhe a situação dos povos indígenas do Brasil e promova manifestações para defender os direitos dos povos indígenas. Muito obrigado. Vorrei sapere, grazie intanto Paolo per il tuo... Antes de tudo, muito obrigada, Paulo, pela sua intervenção.
Eu gostaria de saber se o Gerson está aqui. Sim, estou vendo ele aqui. E passo ao Gerson, então, a palavra. Com o microfone. Todos e para todas, aqui de Manaus, Amazonas, senhoras e senhores, meus agradecimentos por esta iniciativa e oportunidade. A mensagem é: o marco temporal, defendida pela PL 490, ameaça gravemente e irreversivelmente a integridade dos territórios tradicionais e ancestrais dos povos indígenas no Brasil, reduzindo ou anulando territórios tradicionais, territórios já demarcados, impedindo a ampliação de territórios ancestrais, tradicionais, muitos já reduzidos, que já não são suficientes para a reprodução física e cultural, portanto, para a existência dos povos indígenas, habitantes desses territórios, ou liberando os territórios indígenas para a exploração mineral, exploração do agronegócio, arrendamento predatório de terras indígenas para grandes fazendeiros. A fragilidade e inviabilidade territorial pode impactar diretamente e fatalmente nas condições e possibilidades de vida e de existência dos povos indígenas, uma vez que os territórios indígenas tradicionais e ancestrais são referências e base das suas culturas, suas identidades e seus sentidos de vida e de existência, além de fonte de toda a sabedoria, de saberes e de sustentação econômica, cultural, simbólica e existencial. As tradições culturais indígenas só podem ser praticadas e vivenciadas em plenitude nos territórios ancestrais, em geral, sagrados e próprios, desde os primórdios da humanidade e do mundo. Temporalizar o direito ao território é uma grave violação do direito natural, do direito consuetudinário e de direitos humanos dos povos indígenas, uma vez que quebra um dos princípios mais sagrados da ancestralidade indígena, que é o princípio do território ancestral, recebido dos deuses criadores e merecidos ao longo de milhares de anos, por meio do cuidado e da sustentabilidade da vida do planeta. Negar o direito ao território ancestral é negar o direito à vida e à existência dos povos indígenas. As cosmovisões indígenas concebem total interdependência, organicidade e indissociabilidade da existência indígena dos seus territórios tradicionais, com toda a sua grandeza, riqueza e diversidade material e simbólica. A ameaça ou perda do território tradicional é perder o sentido do futuro. Sem as terras tradicionais, os povos indígenas não percebem o futuro, não enxergam o futuro. Os povos indígenas não concebem possibilidade de existência sem o território. Assim, a PL 490 e o marco temporal representam o mais profundo racismo que vitima os povos indígenas e pode ser a consumação colonialista de extermínio indígena no Brasil. Por isso, os povos indígenas continuarão defendendo com a própria vida seus territórios ancestrais. E, nesse momento, pedem apoio e solidariedade nacional e internacional do mundo inteiro e, de modo muito especial, do Parlamento Europeu. Muito obrigado por essa iniciativa, parabéns por essa iniciativa.
Grazie, grazie Luciano. Muito obrigado, Luciano. Muito obrigada, Paulo, por suas palavras. Obviamente, estamos aqui no Parlamento Europeu para apoiar todos vocês e para sermos parte ativa dessa luta, desse combate que com tanta coragem estão levando adiante. Vocês estão mostrando ao mundo como se defende o meio ambiente, como se defende a cultura tradicional. Quero, portanto, agradecer muito por essas duas intervenções e gostaria agora de passar a palavra a Brenda Brito, uma pesquisadora junto do Instituto Amazon, uma organização signatária da campanha Seja Legal com a Amazônia. Brenda. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e conversar com parlamentares e com pessoas no Brasil. Eu faço parte de uma organização sem fins lucrativos e cuja missão é promover a preservação e a conservação das terras. Trabalhamos para lutar contra a privação. Temos 10 pontos substanciais que queremos defender e há um estudo para ver quais as leis do direito fundiário e vimos que 90% das terras da Amazônia não tem uma definição clara. Estamos falando de uma definição clara, uma demarcação clara, se são regiões, se são áreas. De todos os casos, precisamos considerar também que essas terras não têm uma demarcação clara. Precisamos também considerar qual a justa definição. Dentro da Constituição, não vemos uma hierarquia clara quanto ao destino dessas áreas. É por isso que podemos dizer que isso faz parte dos hábitos dos territórios, que são onde vivem as comunidades indígenas, mas são outras áreas também que são destinadas à conservação, à preservação. Existe também a possibilidade, uma última possibilidade, que seria atribuir terras a ocupação média privada, apenas se não houver uma sobreposição e, obviamente, sempre que haja o pleno respeito das leis em vigor. Mas aquilo que vemos, há uma tentativa de reverter essa situação com uma ocupação ilegal das florestas públicas. Por isso, vimos que 40% do desmatamento entre 2013 e 2020 aconteceu nessa área, sem que houvesse uma clara definição de propriedade fundiária. E é evidente que essas terras públicas são um objeto, uma meta da grilagem de terras e precisamos forçar o governo que quer privatizar essas áreas. É preciso considerar que o nosso relatório mostra que as leis fundiárias na Amazônia, essas leis favorecem a invasão dessas terras. E não estou falando apenas da tentativa inconstitucional, mas que estou falando também da ocupação ilegal de terras públicas. Por exemplo,
no Amazonas, uma região muito grande, se alguém ocupa uma terra e há um desmatamento e permanece ali durante 5 anos, aquela terra pode se tornar sua. Então, tudo isso, essa lei é um incentivo para ocupar terras públicas, porque nesse ponto, pessoas que chegam ali se tornam os proprietários, mas isso tudo leva a uma ocupação, uma verdadeira grilagem de terras. E podemos dizer que, às vezes, foi vou dar um exemplo. O Congresso Nacional realizou uma análise clara em que, por exemplo, disse que aqueles que ocuparam ilegalmente as terras públicas até 2011 podem receber um título. O Congresso reveu toda a lei e ampliou até 2011 o prazo de ocupação. E toda vez que há esse adiamento das leis fundiárias, acontecem ações de ocupação e de grilagem de terras, com consequente desmatamento e exploração de toda a terra. E muitas vezes esses, entre aspas, invasores acabam registrando essas terras nos bancos de... nos registros públicos. É preciso mudar de abordagem. E, nesse momento, há 2 normas que podem contribuir a uma situação de instabilidade. E nós vimos em nosso estudo, em nosso relatório, vimos que se continuarmos incentivando o desmatamento e a ocupação, sem sequer perguntar que haja, exigir que haja uma recuperação, um restabelecimento da situação. Por exemplo, houve terras que foram desmatadas de forma ilegal no ano passado, poderiam ser atribuídas com uma propriedade, e muitas das leis fundiárias do Estado não indicam, não determinam uma condição para emitir um título fundiário para quem se compromete a restabelecer as condições das terras. Sem uma ação, infelizmente, continuaremos assistindo a esse desmatamento. E era o que eu queria dizer. Eu quero agradecer realmente por essa oportunidade que me foi dada. Muito obrigada. Per, diciamo, la prospettiva che hai delineato, molto interessante. Ponto de vista. Infelizmente não pude participar, mas enviou-nos um vídeo com uma fala Puir Tembé, do estado do Pará, representando um povo indígena. Infelizmente, ela está comprometida na COP26, por isso ela não pôde participar, mas ela nos enviou um vídeo que pedimos que seja apresentado agora. Me chamo Puir Tembé, do povo Tembé, do estado do Pará. Sou parceira de Tucumaí. Para nós, o que é essa mulher indígena? A mulher indígena é essa mulher que vem carregando os problemas que estão acontecendo no Brasil, sobretudo dentro das terras indígenas. Vemos lutando para defender a vida nossa vida, a vida do nosso filho. Para defender a floresta sem terra. Então, a gente tem feito muita defesa do nosso território, defesa da demarcação das terras indígenas. E é isso, a gente vem pensando como atuar
diante dessa situação devido à atual conjuntura que o país está passando, sobretudo o Brasil. O Brasil tem tido um problema sério com o governo brasileiro. Então, portanto, é importante refletir o que está acontecendo e o papel que nós, mulheres, estamos enfrentando e desenvolvendo. E é isso, é encarar a pandemia, ir para as ruas, defender a nossa vida, defender a vida das futuras gerações. E proteger o meio ambiente é um dos nossos principais trabalhos, é um dos principais papéis que a gente vem fazer. Por isso, convido vocês que estão aí, que venham conhecer o Brasil, que venham entender essa política genocida que está matando o povo brasileiro. Venham entender a nossa luta, venham conhecer o povo Arara, venham conhecer a região de Altamira, venham conhecer o estado do Pará. Sou o presidente da Federação dos Ferroviários do Estado do Pará, como disse anteriormente, parceira do Instituto Maíra. Faça esse convite para que você se aproxime da pauta, se aproxime do estado do Pará, sobretudo do povo Arara. Muito obrigada. Grazie. Grazie, ritorniamo adesso in presenza. Voltamos agora em presença e passamos agora a palavra ao Daniel Fajano, diretor do Instituto Maíra. Boa tarde a todos e todas. Queria agradecer a importância, o convite para este evento, né? Agradecer aos parentes Gerson e Luciano, Paulo Pancararu, ao pessoal da Amazon, ao pessoal da No Peace Without Justice e todos os membros aqui presentes. Meu nome é Daniel Lopes Fagiano, sou antropólogo brasileiro, especialista em direitos humanos, e no momento eu estou como diretor do Instituto Maíra. O Instituto Maíra é uma organização de direitos humanos e ambientais que desenvolve os seus trabalhos através do fortalecimento da autodeterminação dos povos e comunidades tradicionais. Nós, do Instituto Maíra, acreditamos que os povos indígenas, com sua relação coletiva com a terra, com o seu equilíbrio com a natureza, com o seu profundo conhecimento sobre as relações sociais e espirituais, podem nos guiar para a superação desta sociabilidade que está nos destruindo a todos. Segundo os especialistas do último relatório das Nações Unidas sobre crises climáticas, esta sociabilidade capitalista, seduzida pelo acúmulo de capitais e pelo lucro infinito, pode em 30 anos colocar a existência de toda a humanidade em risco. Neste mesmo ano, de 2021, poucos meses após o lançamento do referido relatório, sem dar nenhuma importância ao relatório das Nações Unidas, mais de 140 instituições financeiras internacionais e bancos de desenvolvimento se encontraram em Roma, na Itália, um evento Financing Common, não para discutir o futuro da humanidade, mas sim para planificar metodologias de intensificação do agrobusiness. Por aqui, no Brasil, desde 1500, a imposição do agrobusiness como único modo de vida é o principal responsável pelas violações de direitos humanos e ambientais. Por aqui, o agrobusiness significa máximo lucro, no menor tempo possível, com a máxima violência. Apenas para ilustrar como se faz o agrobusiness no Brasil, vou dar o exemplo da cidade de Lucas do Rio Verde. Nessa cidade, já temos o envenenamento do aleitamento materno provocado pelo consumo excessivo de agrotóxicos nas lavouras de soja. Como pode o Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, por exemplo, lançar um programa para desenvolvimento sustentável do território amazônico com apenas 20 milhões de dólares, sendo que neste mesmo ano apresenta em um único projeto de 200 milhões de dólares a criação de fazendas de eucalipto em sobreposição a territórios indígenas no Paraguai.
Ainda, como pode a Itália ter recebido recentemente um chefe de Estado que se posiciona contra a vida e o meio ambiente, enquanto o mundo, reunido na COP26 na Escócia, busca soluções para as crises climáticas? Como puderam receber o principal responsável pela destruição do território amazônico? Como disse, nos restam apenas 30 anos para redefinir os rumos da humanidade. Não temos tempo para contradições. É o momento de intensificar nossas ações. É o momento de evidenciar de que lado estamos e contra quem lutamos. Estamos pela vida e pelo meio ambiente. Estamos junto aos povos indígenas. Por este motivo, em parceria ao povo indígena Arara, lançamos a campanha de direitos territoriais Guardiões do Iriri. O território indígena Arara é um dos mais desmatados do Brasil pelo 6º ano consecutivo. Somente no ano passado, em 2020, foi desmatado no território Arara o equivalente à cidade de Estraburgo, ou ainda o equivalente a 2 Bruxelas. Com essa campanha, os araras reafirmam de que lado eles estão. E nós, de que lados estamos? Importante lembrar que uma flor sem perfume é como uma palavra sem ação, que as nossas palavras devem sempre traduzir-se em atividades práticas. Os guerreiros e as guerreiras araras estão prontos para defender com suas vidas o seu território e meio ambiente. E nós? Até onde nós estamos dispostos para mudar essa triste realidade? Obviamente, o território Arara pertence ao povo Arara, mas a água cristalina que corre pelo rio Iriri, o ar puro e fresco que circula por entre as matas e florestas, toda essa riquíssima biodiversidade de flora e fauna são benefícios ecossistêmicos que pertencem a todos nós. Enquanto as instituições financeiras internacionais sabem da importância de se abrir o território amazônico para o desenvolvimento do agrobusiness e do lucro, os indígenas Arara, em oposição, sabem da importância do território amazônico para a manutenção da vida e do meio ambiente. E nós, o que sabemos? De que lado estamos? Quem nós recebemos em nossas casas? Com quem nos sentamos para jantar no final do dia? Por este motivo, convido a todos vocês, a senhora Alessandra Moretti, a senhora Eleonora Ive e demais colegas, para somarem na campanha do povo Arara. Convido todas e todas para que venham conhecer a realidade amazônica, para que visitem e fortaleçam as comunidades indígenas. Nossos inimigos, acobertados por um atual governo de ultradireita, que é contra a vida e contra o meio ambiente, têm investido milhões de dólares na imposição e intensificação do agrobusiness como único modo de vida. E nós, o que temos financiado? Como estamos nos organizando para enfrentar este processo em marcha? Como vamos transformar a realidade? Só temos um caminho, que é a da superação total desta sociabilidade que nos tem destruído. Somente com o abandono do agrobusiness como único modo de vida é que vamos garantir o futuro da humanidade. Somente quando homens e mulheres se emanciparem do lucro é que vão entender que não somos nós quem vamos salvar a natureza, mas sim ela que irá nos salvar. Sim, a natureza pode nos salvar, mas para isso é preciso primeiro abandonar este cruel modo de vida que temos imposto em todo o globo. Para isso é preciso permitir que distintos modos de vida, em equilíbrio e harmônicos com a natureza, possam florescer em nosso horizonte. Chega de violações de direitos humanos e ambientais. Chega da imposição violenta do agrobusiness como único modo de vida. Muito obrigado. Grazie, Daniel. Muito obrigado, Daniel. Eu tenho certeza que
que suas palavras foram escutadas com grande atenção e tenho certeza de que a Eve fará tesouro. Agora, quero ouvir as palavras da colega Thelma Taurepanga, coordenadora-geral da União de Mulheres Indígenas da Floresta Amazônica Brasileira, que foi entre as organizadoras da primeira cimeira de mulheres indígenas da Amazônia, que aconteceu pela primeira vez no dia 12 de outubro. Muito obrigado, Thelma. Com a palavra. Primeiro, agradecer o convite, saudar aqui os nossos líderes que se fazem presente, Paulo Pancararu, Dr. Paulo, que para mim é sempre um prazer estar nesse espaço aonde a gente soma em defesa dos nossos territórios. Ao professor Gessen Boniwa, que tem contribuído também com a defesa da nossa terra. E aí eu venho aqui agradecer o convite e dizer a todas vocês qual é a expectativa das mulheres indígenas. Eu estou participando da COP, um lugar frio, um lugar de pessoas que um tanto ignorantes, uma civilização que nos olham com desprezo. Assim também, as partes que estão na COP, que querem destruir a nossa Mãe Terra. Porque quando impõem leis, impõem que para eles é uma civilização, mas para nós não é civilização. O capitalismo, ele vem destruindo. E a minha perspectiva é de um mundo melhor. Mas, primeiro, nós precisamos reflorestar essas mentes que só destroem por conta do capitalismo. Destrói os nossos territórios, com o desmatamento, com a grilagem, com a mineração. Qual é a perspectiva de vida que nós temos daqui a 30 anos? Será que a gente consegue garantir a vida das próximas gerações ou da geração presente? Como que nós podemos fazer com que os presidentes dos países nos vejam como seres humanos? O capitalismo que chega dentro das nossas terras, dentro das nossas comunidades indígenas. Se fala em milhões por parte desses governantes. Mas esses milhões é para salvar a terra ou é para destruir? Precisamos, e nós já fazemos isso, nós mulheres indígenas, estamos cuidando dos nossos territórios, estamos cuidando da nossa casa, inclusive cuidando não só da Amazônia, mas de todos os biomas, que dão água potável, que dão ar puro, até aqui, para esse lugar onde eu estou. Um lugar distante da minha realidade. Mas aqui estão as decisões que vão afetar diretamente os meus territórios, os nossos territórios, destruir as nossas vidas. Porque os financiadores, eles estão colocando dinheiro sem nos consultar, sem saber como é que nós precisamos e devemos viver dentro dos nossos territórios. Nós precisamos reflorestar a mente para a cura da terra. E eu, como mulher indígena, nós que estamos participando aqui, uma delegação
de 40 lideranças indígenas, onde a maioria são mulheres. Essas mulheres que saíram do seu território, deixaram seus filhos, deixaram a sua casa, para trazer aqui ao mundo como que nós precisamos viver. Não é o capital, não é esse derrame de dinheiro que irá salvar nossas terras, mas precisamos, com urgência, fazer com que o mundo nos vejam e que as nossas vidas, elas importam, porque somos seres humanos. É isso. Grazie Thelma per... Muito obrigada, Thelma. Muito obrigada por suas palavras. É um grande prazer para mim ter compartilhado com todos os presentes esses depoimentos tão importantes. Estamos próximos da conclusão e é com prazer que passo a palavra agora a Eleonora Evi, do Grupo dos Verdes do Parlamento Europeu. Muito obrigada, Alessandra. E muito obrigada a todos vocês que participaram por ter trazido à tona experiências e depoimentos tão importantes. Mais que depoimentos, são palavras e ações. E cada vez mais essas ações precisam se tornar concretas. Eu estou totalmente de acordo com aquilo que foi dito. Estou pensando, por exemplo, nesse compromisso, esse apelo que chega da COP26, deter o desmatamento até 2030, mais um pledge, mais um apelo assinado por inúmeros países, que o próprio Brasil assinou, mas sabemos muito bem que o desmatamento não poderá ser detido até 2030, tem que ser detido já, hoje. Essa tendência precisa ser revertida, essa destruição dramática do território. Em particular, eu, no Parlamento Europeu, trabalho na Comissão Meio Ambiente, questões ligadas ao clima, e alguns meses atrás, quando eu descobri que a floresta amazônica dá um poço de carbono, dá algo que é capaz de captar CO2 e está se tornando um emissor de CO2. Por quê? Porque o desmatamento avança de forma assustadora, a queimadas incríveis. Aquele que era um pulmão verde já está se tornando e já se tornou um emissor de CO2. Isso é evidente que se deve às políticas loucas levadas adiante pelo governo Bolsonaro, que é evidente que está escutando apenas alguns dos sujeitos, o lobby do agrinegócio, dos latifundistas, a indústria extrativa. Infelizmente, e digo isso com grande transparência, com grande sinceridade, nós, europeus, temos uma responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade enorme, nós continuamos fingindo de que nada vimos, nós, europeus, com os nossos consumos. Somos responsáveis por 10% do desmatamento no mundo. Então, um pedaço de florestas, de Amazônia, é queimada por nós, porque queremos importar carne, soja, biocombustíveis, queremos importar produtos que causam, que são os responsáveis principais do desmatamento. É por isso que eu fico feliz que o Parlamento Europeu tenha votado numa iniciativa legislativa. Esse é um pedido da Comissão Europeia para introduzir uma proibição de importação de produtos que são causa de desmatamento. Mas até agora é apenas uma promessa, estamos apenas falando em promessas. Do ponto de vista legislativo, não existe nada concreto. E é por isso que é tão importante ficar de olho, manter elevada a atenção. E
aqui eu gostaria de dizer uma coisa importante. É importante ficar de olho nas políticas comerciais que a União Europeia mantém com o resto do mundo. Não mencionamos até agora, mas é importante o acordo da União Europeia com o Mercosul. É um acordo que deve ser detido, porque continuará favorecendo a troca de produtos, a importação de produtos que foram causa de desmatamento. Não podemos mais permitir isso. Então, eu gostaria de dizer que eu sou realmente muito contente, fico muito satisfeita tendo ouvido determinadas palavras, como as palavras da Thelma, quando ela falou, somos seres humanos. Parece óbvio, parece banal, mas não é nada óbvio, nada banal. É importante dizer que, em virtude do nosso ser humanos, nós precisamos pretender que a nossa voz seja ouvida na hora da tomada de decisões. E eu acho que esse recado é muito importante. Quero lançar esse recado junto com a Alessandra e com outros colegas europeus. Nós precisamos, nas instituições europeias, fazer todo o possível para que os povos indígenas sejam ouvidos, pois são eles, antes de mais nada, que devem decidir em relação a seu futuro, que obviamente está colocado numa situação de risco. A pergunta que a própria Thelma disse antes, que futuro têm as mulheres da Amazônia e as mulheres do Brasil? É uma pergunta que fica em aberto. Nesse momento, corremos o risco de não poder dar uma resposta a essa pergunta. Então, agradeço a Thelma e quero agradecer a doutora Brenda Brito por ter falado em determinadas questões, como se dá essa grilagem de terras que são transformadas de um processo ilícito, imediatamente se tornam algo lícito, legal. É algo absolutamente louco que deve ser detido. E quero concluir dizendo que, graças a iniciativa como essas, nós no Parlamento Europeu mantemos alta atenção e queremos criar uma coalizão de eurodeputados que possam dar voz a esses temas e, sobretudo, aos povos indígenas que devem ser ouvidos e que não podem ficar por fora dos processos de tomada de decisão. Obrigada, Eleonora, obrigada por sua fala. E quero agradecer também todos aqueles que hoje participaram desse encontro, dessa iniciativa tão importante, que com certeza aumentou a consciência de todos nós sobre os problemas de determinadas regiões e sobre a importância de colocar, de dar atenção aos povos e às regiões que mais sofrem devido à mudança climática. Hoje é importante que seja assumida uma responsabilidade e precisamos modificar para melhor. Eu também acredito que seja fundamental o compromisso do Parlamento Europeu em fazer ouvir a voz e dar voz às comunidades indígenas, às mulheres e todos aqueles que hoje estão levando adiante lutas, batalhas tão corajosas, tão animadas. Ouvimos a voz da Thelma, que falou com tanto entusiasmo, com uma tal força. E gostaria de dizer, ao concluir e agradecer a todos vocês, nós que nascemos na parte do mundo que mais teve sorte e que temos direito de falar, temos direito de manifestar as nossas opiniões, o nosso potencial, e que podemos dar voz à democracia, à liberdade, aos nossos valores, os valores sobre os quais assenta a União Europeia. Temos o dever de dar voz a quem tem esse direito fundamental limitado. Então, mais uma vez, agradeço a todos os especialistas que falaram hoje, a todos os protagonistas dessa luta, e
podemos dizer que estamos todos juntos, estamos aqui, continuaremos disponíveis a trazer aqui para o Parlamento Europeu seus problemas e suas questões. Obrigado a todos pela atenção e até um próximo evento.